Quero falar sobre o poder da oração, sobre por que algumas orações suas não são respondidas. Sim. Será que Deus não quer responder mesmo, como muitos falam? Será que não é a vontade de Deus também, como muitos falam? Ou será que te falta aprender algumas coisas que está na Bíblia? Olha o que vai dizer Lucas capítulo 11, verso 1 em diante, versículo 1, diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, também como João ensinou aos seus discípulos. Quando se trata de oração, muitas pessoas pensam: já que eu estou fazendo algo para Deus, eu posso fazer de qualquer jeito. Quando se trata de orar, algumas pessoas pensam: já que orar, eu posso contar qualquer história para Deus, falar qualquer palavra, fazer de qualquer forma. E é claro que nós temos que conversar com Deus todos os dias. Mas a oração é algo muito sério. Muitas pessoas têm um pensamento errado da oração. Muitas pessoas pensam que oração é coisa de crente que está sofrendo. Muitas pessoas pensam que oração é coisa de crente fracassado, derrotado. Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia deixa claro que oração é coisa de gente, de crente vencedor. Oração é coisa de gente vencedora, tanto que, olha o que diz o texto, Jesus estava orando. E não existe nem um Deus, nem um homem que tenha um nome poderoso como o nome de Jesus. Ele é poderoso, ele é vencedor, ele é o verbo que se fez carne. E ainda assim, ele orava. Oração não é o que te ensinaram talvez. Oração é coisa de fazer quando você está triste, apenas desesperado, terminou um namoro, uma porta fechou. Não. Oração não é uma lista de pedidos. Oração é relacionamento. Claro que quando você está triste, você tem que orar. Porque se você não orar, você vai reclamar. Tiago diz: está alguém triste? Ore. Mas não significa, ele não diz que oração é para ser feita apenas quando estiver triste. Não. Esse é um entendimento errado que alguns tiraram, talvez também por causa de não saber interpretar esse versículo da maneira correta. Se tem alguém triste, ore. Mas ele não fala ore apenas quando estiver triste. Não. Oração não é uma lista de pedidos. Oração é relacionamento. Oração não é coisa de quem está sofrendo, de quem está perdendo, de quem é um fracassado. Oração é coisa de gente vencedora. Jesus estava orando. Por que muitas pessoas não sabem orar corretamente? Por quê? Porque elas querem aprender a ser uma pessoa excelente na sua profissão. Elas querem aprender a como conquistar a pessoa amada. Elas querem aprender a falar inglês. Elas querem aprender a dirigir corretamente. Mas elas não querem aprender isso que os discípulos pediram: ensina-nos a orar. Então, oração não é simplesmente, vou orar e vou falar qualquer coisa, vou pedir qualquer coisa. Não. Você precisa aprender, ser instruído e ser ensinado a orar. Então, se eles estão pedindo para ensinar, é porque eles sabem. Se eles estão pedindo para ensinar, é porque eles sabem que existe uma maneira certa de orar. Se você falar com alguém, me ensina a dirigir, é porque você sabe que existe uma maneira certa. Se você sai dirigindo de qualquer forma, você vai bater o carro. E nada é mais perigoso na sua vida do que suas orações. Se você estiver orando errado. Alguns motivos, a Bíblia deixa claro, são alguns pontos que fazem com que suas orações nunca serão respondidas. Um desses motivos está em Tiago 4,13. A Bíblia diz que muitos pedem, mas não recebem, porque pedem mal,
eles não foram ensinados a orar. Eles pedem para alimentar o seu próprio ego, sua própria vaidade, sua própria soberba e para esbanjar nos seus próprios prazeres. A Bíblia diz que essas pessoas pedem, pedir todos pedem orar, de qualquer maneira todos podem orar, mas a Bíblia dá certeza que eles não recebem. Não porque Deus está surdo ou não quer responder. A Bíblia diz que Ele não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir, nem com as mãos encolhidas para que não possa abençoar. Não recebem porque pedem mal. Outro ponto que vai fazer com que suas orações, algumas delas ou a maioria, não sejam respondidas. Tiago 1,6 diz dúvidas. A primeira causa que suas orações não são respondidas é porque você pede mal. A segunda causa que as suas orações não são respondidas é porque você pede e você duvida. Tiago 1,6 diz que o homem de ânimo dobre é como a onda do mar, levado para um lado e para o outro. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. A Bíblia dá essa certeza, quem pede mal não vai receber. Essa pessoa não foi ensinada a orar. A Bíblia também diz, quem duvida não vai receber. Essa pessoa não foi ensinada a orar. Em nossa geração nós ensinamos pessoas a pregar, a falar bonito, a se vestir bem, corretamente, a conversar palavras que vão impressionar outras pessoas, mas nós não importamos tanto em ensinar a nossa geração a orar. E se você não sabe orar, consequentemente você não conhece o coração do Pai. Se você não sabe orar, consequentemente você vai ter uma vida toda embaraçada. A sua vida espiritual vai ser uma vida de derrotas. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para você, aprender a orar corretamente e começar a receber respostas das suas orações. Eu te falei 2 pontos, porque você não recebe resposta de suas orações. Pede mal e porque duvida. O primeiro ponto, você tem que querer. Ensina-nos. Você quer ser ensinado a orar? A Bíblia está cheia de ensinamento de como orar corretamente. Eu falei apenas alguns. Segundo ponto, você tem que aprender observando quem ora. Jesus estava orando em um certo lugar. Eles estavam observando Jesus orar. E quando ele chegou, eles disseram, nos ensina a orar. Assim como João. Assim como João. Eles dão um nome. Ensinou aos seus discípulos. Eles observavam Jesus orando e observavam João orando e ensinando seus discípulos. Eles não estão fazendo um pedido que muitos na nossa geração, esse ano de 2025, fazem. Quero aprender a fazer o primeiro milhão até os 30. Eu quero aprender a ficar rico. Quero aprender a ter uma casa, uma mansão. Quero aprender a vender na internet. Não que isso seja errado. Mas a prioridade deles não era ficar famoso, não era ficar rico, milionário. A prioridade de ensino deles era ensina-nos a orar. Você tem que querer. Você tem que querer aprender e você tem que observar quem já tem uma vida de oração para que você possa aprender com quem ora e também com a palavra de Deus. A pergunta é, muitos hoje, nosso tempo, será que eles querem aprender a orar? Eles querem aprender a desvendar as configurações do iPhone? Eles querem aprender a dominar a internet? Mas uma pergunta que fica no ar. A nossa geração tem dito isso para o Espírito Santo? Ensina-me a orar, Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele ora por nós, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se tem uma pessoa que é um exímio intercessor, que entende de oração, é o Espírito Santo, e você pode conversar com Ele. A pergunta é, nós pedimos Ele? Me ensina a orar, me dê sabedoria para orar, Espírito Santo. Alguns motivos, então, que suas orações nunca serão respondidas. Pede mal e porque duvida. Tem pessoas que elas oram, Senhor, abre a porta. Segunda-feira de noite, ou no domingo de noite, elas orou. Domingo de noite elas oraram, Senhor, abre uma porta para mim essa semana. E elas acordam pela segunda-feira dizendo, meu Deus, mais uma semana que a porta está fechada para mim. Nem ela acredita
no poder de orar. Nem ela acredita no poder da oração. A Bíblia diz que você duvida. Se você diz, hoje eu vou ir no médico e vou receber um laudo de vitória, mas ela sai falando, meu Deus, não estou aguentando mais essa doença está acabando comigo. Ela não acredita no poder da oração, ela não foi ensinada a orar. Porque se você já ora com dúvidas, se você não crê no Deus que responde a oração, de onde vai vir sua esperança? E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Estamos apenas no versículo 1 de Lucas 11. E quando Jesus ele começa a ensinar, ele os ensinou, porque quem ora tem prazer em ensinar outros a orar. Ele não vai ficar falando, não, vai sozinho orar, não. Ele diz, quando orar, direis, Pai Nosso. Minha tradução aqui não tem o nosso. Mas a primeira palavra, quando orardes, dizei, Pai. A primeira coisa que Jesus apresenta é que Deus, ele é Pai. Porque todo pai tem alegria em presentear o seu filho. Todo pai tem alegria em realizar o sonho dos seus filhos. Eu sou pai, eu amo quando eu compro um brinquedo, uma roupa que a minha filha pediu. A alegria dela não tem preço. Todo pai abençoa o seu filho. Tem pessoas que vão orar pensando que Deus está distante, que Deus está irado, com ela com um chicote na mão. Quando na verdade Jesus diz, quando você for orar, chama Deus de Pai. Porque oração é relação de filho com pai. Eu vou parar por aqui e depois eu volto nessa maratona de ensino sobre oração. Se você aprendeu algo aqui, compartilhe com alguém esse vídeo e comente o que você achou. Deus te abençoe.